Vamos pedir ao secretário de Relações Exteriores, Marcelo Ebrard, que informe sobre o asilo do presidente Evo Morales. Bom, como vocês já têm a informação, no dia de ontem nós recebemos a confirmação por parte de Evo Morales de aceitar o oferecimento de asilo que foi oferecido pelo México. Então, a partir daí, pelas instruções do senhor presidente, que destinasse então uma aeronave da nossa Força Aérea para ir literalmente à Bolívia em busca de Evo Morales. Bom, são muitos detalhes, mas eu vou me deter nos itens principais. Vou fazer algumas pontuações objetivas do que foram os diferentes espaços e as decisões políticas. Bom, em primeiro lugar, a rota que foi decidida foi através de Lima, no Peru. Então, nós pedimos a autorização para o governo deste país. Então, a nossa aeronave aterrissou em Lima, no Peru, conforme foi o nosso primeiro contato. Então, nós tivemos que esperar ali, porque para conseguir as autorizações para chegar à Bolívia, imagine vocês então o tamanho do problema. Em virtude de eles estarem no meio de um processo político muito complexo, e nesse momento não estava claro quem que pode decidir sobre o quê. No final do dia, então tivemos os permissos pelas autoridades competentes da Bolívia. Então foi dada a instrução para que a aeronave pudesse seguir. Decolaram de Lima. Quando chegaram no espaço aéreo da Bolívia, então eles disseram que não, que esse permisso já não tinha mais validade. Então, veja só, nós dissemos, já estamos no voo, já estamos aqui. Eles disseram sim, mas vocês não podem adentrar no espaço aéreo. Então, tiveram que retornar para Lima. E em Lima, esperar várias horas para conseguir a valiosa autorização que finalmente, pelo trabalho brilhante da nossa embaixadora e o subsecretário da América Latina e do De La Voz, finalmente o comando da Força Aérea foi que autorizou a entrada para que nós pudéssemos ir. O qual disse, nesse instante, nós que estamos com o poder na Bolívia. Então, a aeronave passou, chegou ao aeroporto onde estava esperando o nosso Evo Morales. Então, nós tínhamos decidido que voltaríamos pela mesma rota, retornando por Lima, e daí saindo nas águas internacionais, e daí então direcionado ao México. Bom, e então quase na hora de sair, eu estou falando horário mexicano, isso já era quase 7 horas da noite, o governo do Peru, por meio do seu chanceler, me comunicou que por valores políticos estava suspenso a autorização para aterrissar em Lima, para recarregar o combustível do avião e poder retornar para o México. Então, isso foi muito difícil, muito tenso, porque no aeroporto onde estava o Evo Morales, neste momento, já havia uma situação por duas razões. Primeiro, porque os simpatizantes, os seguidores dele, estavam em volta do aeroporto e ao interior do aeroporto estavam os elementos das Forças Armadas da Bolívia. Então, foram períodos de maior tensão para nós. E finalmente nós tivemos que traçar um caminho, um plano B. No entanto, quando conseguimos o plano B, e nisto aconteceu uma situação muito difícil no aeroporto mesmo. O Evo Morales estava já dentro da aeronave do México. Foi o pior momento, diga-se de passagem. Conversamos com Paraguai. Eu estabeleci um contato com o chanceler, que amavelmente me atendeu. Nos ajudou bastante também o presidente eleito da Argentina. Agradeço muito seu apoio, sua gentileza. Ele também conversou com o presidente do Paraguai, ali ao seu lado. Então o chanceler me disse, não temos problema algum para que vocês possam vir a Asunción. Vocês podem voar até Asunción e reabastecer o avião.
E podem ficar aqui as horas necessárias que vocês precisarem para fazer os trâmites, para que vocês possam fazer a documentação para a autorização do trânsito aéreo. Nós entendemos que isso pode se tornar em uma tragédia, embasado no que vocês estão passando. Então, somos muito gratos ao governo do Paraguai. Então, eles nos concederam. Então, imagine vocês que cada autorização precisa de conversar com alguém correspondente a essa autoridade. Mandar os dados, tirar a autorização, precisa de fazer os contatos, são momentos tensos, e isso acontece em todos os países. Então isto fez com que se prolongasse ainda mais. E o general que estava encarregado pela aeronave é um agente excepcional. Estamos imensamente agradecidos com a Força Aérea do México, com um profissionalismo impressionante, com sangue frio, fora de sério, e uma grande habilidade para dialogar com a contraparte nesses momentos tão complicados. Então, voltou a interferir a embaixadora e conseguiu novamente que a Força Aérea da Bolívia nos permitisse a sair, porque até então não tinha nos permitido sair do aeroporto. Agora sim, então, por um milimétrico espaço, foi possível a saída. Então, já saindo da Bolívia, chegando em Assunção, então falaram novamente com o Peru e disseram: bom, nós não vamos aterrissar para reabastecer, mas nos deixe pelo menos atravessar o seu espaço aéreo. Então fizeram as consultas necessárias e me retornou o chanceler e disse: sim, estamos de acordo com isso. Podem passar pelo nosso espaço aéreo. Em seguida, falamos com o chanceler do Equador. Então lhe perguntamos se nós necessitarmos de reabastecer, nós podemos aterrissar aí em Guayaquil? Então eles fizeram as consultas e nos retornaram dizendo: sim, vocês podem aterrissar em Guayaquil se necessitar reabastecer. Então foi feito todo o trâmite de licenças. Então voltamos a conversar com a Bolívia e eles nos disseram: fiquem sabendo que agora já não tem mais a permissão de cruzar o nosso espaço aéreo. Então não podíamos mais atravessar o espaço aéreo da Bolívia, porque, veja só, nós estando em Assunção, para voltar ao México, teríamos que passar de novo por cima da Bolívia. E então eles disseram: não, agora já não é mais possível, já está tarde demais, porque agora já é outro tempo. Então, como não se pode mais atravessar o espaço aéreo da Bolívia, quais seriam as alternativas? O embaixador do Brasil, ele falou conosco em La Paz: se vocês quiserem, eu posso ajudá-los. E então depois nós falamos com ele. E então nós falamos com o embaixador do México no Brasil, o embaixador Pinha. E então, na madrugada, eles conseguiram, quase que por um milagre, por isso nós agradecemos muito ao governo do Brasil, a autorização para voar no espaço aéreo brasileiro, na divisa entre o Brasil e a Bolívia. E a partir daí sair no Peru. E então chegar no Peru e, a partir do Peru, atravessar o espaço aéreo do Equador e já não descer mais em Guayaquil e seguir então até a cidade do México. Porque a autonomia do avião é de 11 horas de voo. Então, como já tínhamos reabastecido, agora não precisa mais aterrissar, porque está sendo muito complicado as licenças. Dado então as autorizações do Brasil, a autorização do Peru e a autorização do Equador, enfim, decolou o avião. No final das 2 horas da madrugada, horário aqui do México. E começou então o voo. E a última notificação que nós tivemos é que tivemos que contornar o Equador, porque uma vez já estando em pleno voo, eles nos avisaram que não. Já não estavam mais, então, nos permitindo a sobrevoar o espaço aéreo e que iam verificar essas ordens. Isso já era madrugada. Então foi necessário contornar para chegar até as águas internacionais. E então poder, em águas internacionais, continuar o voo. E neste momento, enquanto nós estávamos nisso, isso acaba atrasando um pouco mais, aproximadamente 1 hora. Acabamos de ter essa informação da Força Aérea. Então, esse voo, na maior parte, vai transcorrendo por águas internacionais. Assim que eu não esperava mais algum contratempo. Isso é como uma viagem. A política latino-americana toma suas decisões e os riscos que correm.
Então nós estávamos esperando que a partir das 11, 11h30 da manhã, podíamos estar recebendo Evo Morales no México, conforme o que estabelece o artigo 11 da Constituição e as leis correspondentes no México. O propósito desse artigo e dos encaminhamentos legais é proteger, oferecer proteção à vida e à integridade para as pessoas que são objetos de perseguição política, assim diz a Constituição. E assim o México tem feito durante décadas. Talvez podemos dizer que isso é feito há séculos. Então nós aguardamos que por essas horas ele já esteja aqui. Então ele dará a sua versão. Isso não corresponde a nós. Não seremos nós que vamos explicar por que ele tomou a decisão que ele tomou. Isso corresponde a ele. Essas são as suas convicções e os seus projetos. A única responsabilidade que nós temos é respeitar a Constituição e as leis do México.